Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje no Truck Shopping para passar uma dica técnica referente ao diferencial, um componente vital para o tracionamento do veículo, perfeito? Nós vamos aqui inicialmente mostrar os componentes que fazem parte do diferencial e num segundo momento mostrar como que essas peças em conjunto funcionam e tracionam o veículo, perfeito? Então nós vamos tomar como exemplo aqui um diferencial de pequeno porte, mas que não vai ter nenhuma diferença para o diferencial do caminhão grande, perfeito? A não ser o tamanho das peças. Então, inicialmente, nós vamos mostrar aqui a carcaça do diferencial, que é o componente que aloja todos os outros que fazem parte do sistema. Então, carcaça do diferencial, o segundo componente aqui, ó, é o pinhão de engrenamento, perfeito? Que vai passar a tração do motor para as rodas. Terceiro componente, flange do cardan, é onde está acoplado o cardan, que vai receber a rotação que veio lá do câmbio. E os rolamentos do pinhão, que são componentes extremamente importantes e que podem ocasionar ruído aqui no diferencial. Bom, continuando as peças, nós temos aqui uma coroa, que é o componente que vai trabalhar em parceria com o pinhão, perfeito? Engrenagens planetárias, que são as duas engrenagens grandes presentes aqui no diferencial, e as duas engrenagens que nós chamamos de satélites, ou seja, as duas engrenagens menores. Elas têm um papel fundamental no veículo quando esse está fazendo algum tipo de curva. Em linha reta, nós podemos afirmar que as satélites e planetárias, elas não exercem nenhuma função. Elas só exercem função nos momentos de curva, perfeito? Aqui nós temos as capas dos rolamentos, perfeito? Aqui, as capas de fixação da coroa do diferencial no seu alojamento e aqui o berço, tá? Onde nós vamos montar as satélites e as planetárias. A gente pode perceber também a presença de rolamentos aqui nas extremidades, que também podem ocasionar algum tipo de ruído, perfeito? Aqui nós temos os semi-eixos, perfeito? Aqui os parafusos de fixação da coroa e esse pino aqui é o componente que vai fixar essas engrenagens satélites no seu lugar. E a tampa do diferencial, que tem o papel de fazer a vedação do óleo, impedindo que o óleo que está lá dentro do diferencial vaze. Nós temos que ficar bem atentos quanto aos tipos de ruídos que esse diferencial ele pode gerar, perfeito? A coroa, por exemplo, e o pinhão, que são as engrenagens aí de tracionamento, elas, uma falha comum que acontece nelas é a quebra dos dentes, devido a trancos, retirada do pé da embreagem de uma vez, que vai ocasionar aqui quebra dos dentes da coroa ou até mesmo do pinhão, perfeito? Um detalhe interessante é que esse conjunto, ele jamais, esse par de engrenagens, coroa e pinhão, ele jamais pode ser substituído de forma individual. Não dá para trocar, por exemplo, só o pinhão ou só a coroa. Obrigatoriamente eu tenho que trocar o conjunto de engrenagens, coroa e pinhão, perfeito? Para evitar possíveis ruídos que venham a ser ocasionados por uma troca indevida de só um dos componentes. As próprias engrenagens aqui, ó, planetárias e satélites, elas também podem ocasionar ruído devido à quebra dos dentes. Tá? Então, a análise inicial das peças, ela é visual, tá, ok? Não existe nenhum tipo de medição que eu possa fazer para analisar essas peças. É 100% visual, ou seja, observar visualmente se todos os dentes estão em perfeitos estados, se não existe quebra de nenhum dente, se não existe desgaste acentuado aqui, ó, na área de contato entre as engrenagens, se o pino aqui da engrenagem satélite, ele não está folgado na engrenagem, então a gente pode até colocar ele aqui, ó, e verificar se existe algum tipo de folga, tá ok?
As arruelas também que são montadas aqui nesse conjunto de engrenagens também são analisadas de forma visual, tá ok? Não precisa de nenhum equipamento especial para fazer análise desses componentes. Bom, finalizando o raciocínio, pessoal, é importante destacar que esse diferencial que a gente está demonstrando aqui, ele é um diferencial simples, ele não tem nenhum sistema de redução. Tá, okay? Para alguns veículos que têm um serviço mais severo, que transportam um volume de carga um pouco maior, esses diferenciais eles possuem mais uma engrenagem que vai ser responsável por aumentar a força, mas a diminuir a velocidade do veículo. Em condições severas, como os caminhões canavieiros, por exemplo, existem outras engrenagens também para fazer o bloqueio desse diferencial, para evitar que esse veículo fique atolado por alguma situação.